Olá, gente. Eu sou o Paulo. Esse é o canal NutriSkimmer. E esse é o quinto vídeo do tutorial de desenvolvimento web e de JavaScript, né? De tutorial JavaScript para desenvolvimento web. E é o último vídeo a respeito dos fundamentos, ou seja, da base teórica, da base conceitual necessária para a gente começar efetivamente a programar. A gente entendeu o que é computador, o que é servidor, o que é cliente, o que é internet, o que é navegador. Agora, a gente vai tentar ver o navegador como a nossa ferramenta de trabalho. Para isso, a gente vai revisitar esses conceitos que a gente já falou numa outra visão, num outro enfoque, em cima da ideia de pilha de desenvolvimento. E aí a gente vai entender o que é desenvolvimento servidor, desenvolvimento cliente, back-end e front-end no contexto do desenvolvimento web. Então vamos começar. Vamos abrir aqui o nosso roteiro. Nós estamos nessa parte aqui da apresentação do navegador como desenvolvimento de software e de sistemas. Vamos discutir o que é o conceito de back-end e de front-end no desenvolvimento web. E vamos abrir o navegador como uma ferramenta de desenvolvimento. Dessa vez, a gente vai começar ao contrário. A gente vai começar abrindo o navegador como uma ferramenta de desenvolvimento e depois nós vamos para a parte conceitual. Aqui eu tenho que olhar bem no olho de vocês. Via de regra, os cursos web, os cursos para desenvolvimento web, eles pulam essa apresentação conceitual que a gente está fazendo aqui. E eles pedem para as pessoas instalarem uma série de softwares, uma série de programas no computador delas para fazer coisas básicas, para fazer coisas triviais. Esses cursos são importantes? São importantes, eu aconselho muito que vocês façam. Mas eles têm um enfoque na ferramenta e não no entendimento da arquitetura e da engenharia que existe em volta. Ter esse entendimento é muito importante. Por quê? Porque o trabalho de programador já é commodity. Existem programadores aos montes aí. E os salários associados são cada vez menores. Por quê? Porque está banalizando o trabalho, não porque o trabalho é banal, mas porque as pessoas se focam nas ferramentas e não nos conceitos. A gente vai se focar numa ferramenta muito importante agora, que é o navegador web, só que é uma ferramenta padrão de indústria. É igual ferramentas de eletrônica como multímetro, amperímetro. São ferramentas que são ferramentas padrão que servem para mensurar valores e em cima de conceitos universais. Os conceitos que nós estamos apresentando aqui no universo web, eles são muito universais. Então, agora a gente vai abrir a incrível ferramenta que vai permitir a gente trabalhar com JavaScript. É uma ferramenta, assim, que é impressionante como as pessoas não sabem que ela existe. É como se fosse um troço inacessível. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o nosso navegador. Aqui está o nosso navegador. Vamos abrir ele. E vamos simplesmente no teclado digitar a tecla F12. Assim. E aí vocês vão ver que vai aparecer uma tela lateral com um menu superior que vocês podem escolher console. Isso aqui funciona, esse aqui é o Google Chrome, mas isso aqui funciona igualzinho no Firefox. Igualzinho. E se eu não me engano, no Microsoft Edge também. Se não funcionar
apertando o F12, na janela principal, vamos abrir uma página vazia. Então, digita aqui na barra de endereço, about blank, com K no final. É uma tela em branco, é uma página em branco. Clica com o botão direito e seleciona Inspect. O menu não está aparecendo aqui, mas vamos lá. Seleciona Inspect e aí vai aparecer também. Eu vou até fechar essa apresentação desse navegador e vou abrir uma outra janela de navegador. E trazer aqui, ó. Aqui eu tenho uma janela de navegador, certo? Ela tá bem pequenininha, porque essa tela aqui é uma tela grande para eu poder fazer a lousa de vocês. Então vamos digitar aqui About Blank. Ficou uma tela branca. Clica com o botão direito e seleciona Inspect. E vai aparecer essa janela com as ferramentas de desenvolvimento. E aí no topo você escolhe Console. Vamos voltar para o navegador que a gente tinha antes. Ele está aqui. Eu cliquei com o botão direito aqui, selecionei Inspect e apareceu essa tela aqui. Eu vou selecionar Console. E o que é isso aqui? Isso aqui é um emulador de terminal. Lembra que eu apresentei para vocês que os computadores antigões lá, o programador que tinha uma entrada e uma saída de teletipo, um terminal de teletipo. Isso aqui é um emulador daquele terminal. Isso aqui é a entrada de dados. Eu posso colocar um número qualquer aqui. Ou seja, isso aqui é uma entrada de dados. Isso aqui é a saída de dados emulando o papel que foi impresso. Isso aqui é a ferramenta fundamental que a gente vai usar para aprender JavaScript. Isso aqui é a ferramenta básica que a gente vai usar para aprender JavaScript. E isso aqui já é JavaScript. Isso aqui é uma operação de soma em JavaScript. Por quê? Porque na ferramenta navegador existe uma linguagem de programação padrão para eu desenvolver aplicativos em cima dessa ferramenta que é uma plataforma de desenvolvimento. A linguagem padrão é chamada de ECMAScript. E ECMAScript é igual, por definição, ao JavaScript. E isso aqui é uma linguagem padrão. Então a gente pode, eu vou fechar aqui de novo, abrir o Google e digitar aqui ECMAScript. E aí ele vai ter aqui apresentando o que é o ECMAScript. O ECMAScript, ele não é nada mais que o JavaScript padronizado por uma organização de indústria, a ISO. Então, a gente sabe que a linguagem JavaScript ela é uma linguagem padronizada e ela é a linguagem de desenvolvimento de uma ferramenta padrão. Que ferramenta padrão é essa? O navegador. Vamos voltar para a página em branco. E eu vou mostrar para vocês agora, vou apertar aqui F12 de novo, estou no console. Eu vou mostrar que esse espaço em branco aqui é o nosso documento. E eu posso simplesmente, usando o JavaScript, escrever alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. E vai aparecer nesse nosso espaço de desenvolvimento. O que a gente vai usar para aprender JavaScript? A gente vai, para aprender os fundamentos do JavaScript, apenas usar
essas ferramentas de desenvolvimento, que você acessa abrindo o navegador, digitando F12, ou abrindo o navegador, escolhendo qualquer elemento da página com o botão direito e selecionando Inspect. Selecionando o menu Inspect. Então, vamos fechar isso aqui. Vamos fechar esse cara. E vamos abrir a nossa lousa para a gente entender como que o navegador e o JavaScript entram como ferramenta de desenvolvimento naquilo que é chamado de desenvolvimento de front-end e desenvolvimento de back-end web. Por quê? Porque front-end e back-end são conceitos que dependem de contexto. O contexto que a gente está usando é o contexto web. Então, no contexto web, a gente tem um sentido, um significado para aquilo que é back-end, para aquilo que é front-end, e a gente vai discutir agora. Primeiro a gente tem que entender que existe uma pilha de desenvolvimento. A gente tem a pessoinha aqui, opa, tá horrível. A gente tem a pessoinha aqui, que é o usuário. Nossa, tá péssimo esse desenho. Eu não estou muito inspirado hoje, não. Bom, a pessoinha aqui, que é o usuário. E na primeira camada aqui, a gente tem o quê? A gente tem o navegador. Aí, esse navegador, ele tem um documento, e esse documento, ele pode ser programado usando JavaScript. Esse navegador, por sua vez, ele se comunica com o quê? Com um servidor web. Servidor web. Isso aqui, essa comunicação aqui, ela é feita num protocolo chamado HTTP, que ele é desenvolvido em cima de um protocolo chamado TCP, em cima de um protocolo chamado IP. Então, essa ponta aqui conversa HTTP, essa ponta aqui conversa HTTP. Certo? A aplicação que eu desenvolver aqui, ela vai ter um protocolo próprio em cima disso daqui. Então, eu vou ter um protocolo aqui, que é o protocolo da aplicação, desenvolvido em cima de HTTP, desenvolvido em cima de TCP, desenvolvido em cima de IP. O IP permite que esse equipamento aqui, que é o computador servidor, né, protocolo IP, troque dados binários com esse equipamento aqui, que é o computador cliente, em protocolo IP. Em cima disso daqui, para sustentar essa conexão, eles se comunicam pelo protocolo TCP. Isso aqui é controlado pelo sistema operacional. Aí, em cima disso aqui, existe uma implementação do protocolo HTTP e aqui do protocolo HTTP. Quem controla o protocolo HTTP, no lado cliente é o navegador. No lado servidor é o servidor web. E em cima desse protocolo HTTP, eu vou ter o meu protocolo da aplicação, que vai ser desenvolvido aplicação a aplicação. Então, eu vou criar uma aplicação que vai rodar aqui no navegador e eu vou criar uma aplicação que vai rodar aqui no servidor web.
Quem desenvolve essa aplicação que roda no navegador, aplicação cliente que roda dentro do navegador, que roda dentro do sistema operacional, que roda dentro do computador. A pessoa que desenvolve isso aqui está desenvolvendo o front-end. O front-end roda no computador cliente, na plataforma cliente. Já aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o programa servidor. Programa servidor. Qual que é a diferença de aplicação para programa? A aplicação é um programa, mas que possui uma interface de usuário. É só isso. Já o programa servidor não tem interface de usuário, então ele é só um programa mesmo. Quem desenvolve esse cara é o back-end. Back-end. O desenvolvedor back-end. Essa parte aqui é o back-end, que é trabalhado pelos desenvolvedores back-end. Essa parte aqui é o front-end, desenvolvida pelos desenvolvedores front-end. E isso aqui, ó, essa estrutura toda aqui é chamada de pilha de desenvolvimento. Opa. Desenvolvimento. Esse lado aqui é a pilha cliente. Esse lado aqui é a pilha servidora. Pilha cliente. E aqui pilha servidora. E um desenvolvedor que trabalha tanto na pilha cliente quanto na pilha servidora é o que chamamos de desenvolvedor full stack. Pilha cheia. Pilha cheia. Desenvolvedor full stack desenvolve tanto do lado cliente quanto do lado servidor. Então, de posse desses conceitos e sabendo que a gente vai começar a aprender o básico do JavaScript no console do navegador, a gente já está pronto, finalmente, para colocar a mão na massa. Quando a gente tiver o básico do conhecimento JavaScript, aí a gente vai para as ferramentas de desenvolvimento profissionais, que a gente instala na nossa máquina, que a gente instala no nosso computador, e usa ela paralelo ao navegador. São editores, são ambientes de desenvolvimento, depuradores, que a gente vai aprender a usar também, mas apenas depois que a gente tiver o fundamento mais básico da linguagem JavaScript. Então é isso por hoje. Muito obrigado.